Esse programa é livre para todas as idades. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Boa noite, internautas! Mais uma sexta-feira, curtindo um pouquinho aqui com vocês. É o nosso momento de fazer um bate-papo, de relaxar, de entender um pouquinho mais sobre as chaves da prosperidade. Afinal de contas, quem não quer prosperar? E quando falamos em prosperidade, falamos em todos os âmbitos da nossa vida. Vida material, vida espiritual, a parte profissional. Então, nós temos que pensar na prosperidade como um todo. Falando nisso, meu nome é Márcia Carvalho, sou coach de vida e carreira, desenvolvimento humano. Então, vamos lá, compartilhe essa live, aproveita, estamos começando agora. Vem com a gente, chame seu vizinho, sua vizinha, mande o aviãozinho, vem com a gente, não perca a oportunidade de estar conosco. Nosso Instagram, @coachingrevitalize. Telefone para contato é 11 961960659. Estamos sempre à disposição de você, para que você possa evoluir como um todo na saúde mental e emocional, sendo próspero e evoluindo, pronto para viver a vida como ela deve ser vivida. Vem com a gente. Hoje nós temos o prazer de apresentar para vocês a nossa convidada mais que especial, Kelly Biofa. Kelly, é um prazer imenso ter você aqui conosco. Seja muito bem-vinda. Eu tenho certeza que o nosso bate-papo é feito com muito carinho para vocês, internautas, e vai ser bastante produtivo, né, Kelly? É isso aí. Bom, nós estamos falando há algumas semanas sobre as chaves da prosperidade. Então, saúde física, emocional, a libertação dos medos, autodisciplina, mente aberta. Olha que legal. Você que nos acompanha com frequência já tem as anotações aí das chaves, como proceder para que possa ir evoluindo. Hoje nós vamos falar sobre a capacidade de entender pessoas. Olha só, pessoal, anota aí. Outra chave da prosperidade, capacidade de entender pessoas. E nosso bate-papo de hoje vai ser também muito rico, porque a Kelly é cabeleireira, é técnica capilar, também é coaching de negócios. Então, olha, o que nós temos aqui é muita propriedade para falar sobre esse tema. Capacidade de entender as pessoas. Vem comigo. E aí, já compartilhou a live? Já está com seu caderninho de anotações na mão?
Ah, Márcia, caderninho é passado, né, Kelly? Muitos falam, Márcia, caderninho é passado. Beleza, sem problema. Cada um leva de acordo com a sua habilidade. É passado? Então vamos lá, seu celular na mão, bloco de anotações e vamos embora. Saber ouvir é uma das grandes dádivas do ser humano. No entanto, nem todos têm essa capacidade, né, Kelly? Saber ouvir é uma riqueza muito, muito grande e não é fácil, não é para qualquer um. Quem não ouve não tem humildade para reconhecer as suas falhas e ressignificá-las ao longo da sua história. Todos nós temos a nossa história e esta nos acompanha ao longo da nossa vida. Compreender os outros faz com que possamos evoluir como seres humanos. Olha que importante, gente. É necessário compreender, porque nós não somos iguais, né, Kelly? Basta olhar para os dedos da nossa mão. Então, a nossa mão e nossos dedos são diferentes. Imagina o ser humano um do outro, né? Os nossos valores são diferentes, o meio no qual fomos criados, a escola são diferentes. Kelly, o que você me fala sobre isso dentro da sua experiência, a capacidade de entender pessoas? Como é isso para você? Com certeza. É muito lindo. Nossa. Copertrans Guaru, Cooperativa de Transporte Alternativo de Guarulhos. Acompanhando o progresso, acesse www.copertransguaru.com.br. Internautas, é aquilo, né, gente? Quem sabe faz ao vivo. Tivemos um pequeno probleminha aqui no áudio, mas já retomamos aí com você. Então, estamos falando sobre a capacidade de entender as pessoas. Kelly, como é isso para você? Dentro da sua história de vida, dentro do âmbito profissional, como cabeleireira, como técnica capilar. Imagina que muitas mulheres, né, têm problemas capilares também. Sim. Eu passei por um processo complicado, né? Mas me fala um pouquinho. Eu primeiramente tive que buscar para mim, para que eu pudesse me compreender, para que eu pudesse ter uma percepção maior da minha pessoa, para que eu pudesse, então, entender as pessoas. E até trazer dentro do que eu estudei, do que eu busco, ainda estudo muito, busco muitos livros, ajudas, coach. Opa! É necessário, gente. Eu acho que o pacote de coach, de psicólogo, devia vir na cesta básica. Boa, gostei dessa. Mas é extremamente necessário, porque você sabe que a beleza da mulher está muito envolvida com essa percepção de entendimento e da busca. Às vezes a mulher ela não tem essa percepção dela mesma, acorda um dia, ai, não gostei do meu cabelo hoje, eu vou cortar.
hoje eu decidi que eu quero ser loira. Aí no dia seguinte, eu me arrependi, não devia ter feito isso. Porque agiu por impulso, Porque né? agiu por impulso. E não sabe o que está dentro dela, o que motivou ela a fazer aquilo. Uhum. Então, quando eu passei a olhar para dentro de mim, eu comecei a entender mais as pessoas. E é interessante isso. Muito interessante. Você sabe que eu, por exemplo, como mãe, eu tinha muitos conflitos com a minha filha. Eu não ouvia. Primeiro que eu não ouvia. Sua filha tem que idade hoje? Vai fazer 21, no dia 28. Nossa, que legal. Deus parabéns a ela. Ah, pode deixar. E então, a gente tinha um conflito, né, muito grande, ainda vive um conflito, não tem jeito. Filho, né? Filho não quer ouvir pai e mãe, jamais. É bastante interessante, eu sou filha, então eu sei como que é. Hoje eu tenho uma percepção em relação aos meus pais e a mim, nós temos uma conexão muito grande. Eu acho que de todo esse estudo, de toda essa busca, eu consegui me aproximar ainda mais deles. Então, é muito gostoso. Família A é família o primeiro tudo. laço. Nossa. Tem como ser diferente, né? Exatamente. A família. Base, é o alicerce. Tudo, vamos falar assim, pela constelação, eu também fiz a formação de consteladora. Eu não atuo, eu fiz por ter me apaixonado. Para agregar, né? Exato. Claro que dentro do coaching de negócios, às vezes eu acabo constelando automático porque acaba... Perde a técnica ali, né? Exatamente. É Então, naquele necessário. momento, bom, isso vai ajudar nesse momento de desbloqueio. Eu acabo fazendo. Mas dentro da constelação, a gente fala de equilíbrio, o amor. Umas palavrinhas-chave, né? Que a gente vai tirando lá de dentro, porque existe em todo ser humano. Mas às vezes os momentos da vida são tão duros que a pessoa só sente dor e esquece de todo esse sentimento positivo que está dentro dela. Exatamente. Mas ela não consegue olhar para isso, né? Sim. Você sabe que eu passei por em 2000. Momento de dor, acho que foi assim, algo que eu jamais imaginei na minha vida. Tive pensamentos absurdos, que não convém dizer aqui, mas aonde a psicologia e o coaching me auxiliaram. Ali eu tive um despertar muito grande e eu aprendi a primeiramente me apaixonar por mim. E principalmente saber viver é divino. Justamente por isso que Deus nos permitiu estar aqui. E a vida, ela é maravilhosa. Problemas todos temos. Exatamente. Mas a gente aprende a olhar para eles de uma forma diferente. Como lidar? A forma de lidar, a forma de enxergar. A gente pode viver ali com a dor, dizendo que Deus esqueceu da gente aqui na Terra, que eu sou o eixo negativo do planeta, ou eu posso ressignificar isso daí, olhar para mim com olhos de amor, com um propósito, porque eu sou um propósito e eu tenho um porquê e um para que eu estou aqui. Exatamente. Por quê e para quê? Então, a partir do momento que a gente começa a olhar, não mais para a dor, mas para o que pode ter de aprendizado com ela, inclusive... Nossa, é que é a parte mais fantástico, gostosa. Né? Aproveitando esse bate-papo aqui que está muito gostoso, pessoal, quero agradecer aí o pessoal que está chegando. A Tânia, é um prazer imenso. Chegou aí a sexta reflexão, né? A sexta da reflexão, e a gente fica muito feliz em poder compartilhar isso com você, a Tânia, enfim, a todos vocês que nos acompanham, nossa eterna gratidão. Então, voltando aqui, como a Kelly está colocando,
Todos nós deveríamos passar pelo processo de coaching. Todos nós. Aproveitando o gancho, eu também passei pelo processo de coaching. Foi um divisor de águas na minha vida. Uma das dádivas, o qual eu não tinha, era saber ouvir. E olha só, eu sempre fui muito competitiva no âmbito profissional. Então eu queria estar em evidência, eu queria ser a primeira a fazer a apresentação, eu queria ser a primeira a trazer as ideias. Isso não é ruim. Mas olha só, pessoal, quando a gente aprende a ouvir, a gente ganha mais com isso. Quando eu, depois do processo do coaching, como a Kelly também falou, faço minhas as palavras dela, eu me apaixonei, principalmente porque pela capacidade que nós temos de conseguir ajudar o outro nesse processo de evolução também. E aí vieram N formações, né? Análise de perfil comportamental, PNL, enfim, o coaching ericksoniano, que faz parte do processo de meditação. Mas o que acontece? Quando você aprende a ouvir, você traz a humildade para dentro de si. Você ouve, você consegue analisar e sem julgar. Não entra julgamento quando a gente aprende a ouvir. Sim. Você respeita o próximo justamente porque o próximo tem valores diferentes dos nossos. E quando a gente ouve, a gente ganha mais com isso. Falando da parte profissional, quando eu aprendi a ouvir, eu estava ainda em outra área, conciliando a parte, né, da coach com a parte de coordenação pedagógica. O que aconteceu comigo? Foi mágico, eu consegui a ouvir nas reuniões. Então, ao invés de ser a primeira, eu me permitia ser a última. E com isso, eu consegui analisar todos os processos daqueles que estavam envolvidos ali na reunião. E eu ganhava muito mais, porque cada um tem a sua essência, a sua habilidade, a sua técnica, né, Kelly? E na sua experiência, o que você me traz? Sabe, aliás, vocês sabiam que existem 9 formas de ouvir? Ó, pessoal, eu confesso, viu, a todos que eu não me recordo de todas as 9, mas eu prometo passar para a Márcia e ela entrega para vocês. Mas a primeira delas, o ser humano ouve para responder. Não ouve para captar o que a pessoa está dizendo. Porque muitas vezes você está falando, mas seu corpo está falando. Suas palavras, o seu olhar. Óbvio, né? Entra no conjunto do corpo. Então, essa é a primeira forma que a gente deveria ouvir. Com certeza. Peraí, que a palavra dela está emitindo os sentimentos dela. Então, essa é a primeira. E é justamente por isso que não deve entrar o julgamento. Exatamente. Porque o ser humano é automático, pessoal. Alguém fala alguma coisa, ele julga. É inconsciente, né? É porque já quer responder. É a reação. É uma pessoa reativa. Então, a gente consegue trabalhar isso. Exatamente. Ativando o seu consciente, a sua razão. Exatamente, porque aí a partir do momento que você tira, né, o cérebro da língua, devolve ele para o lugar dele e coloca, bom, primeiro ela está falando, então eu vou ouvir, vou captar tudo que ela está sentindo, vou tentar compreender dentro de mim o que ela está dizendo, para que depois eu possa responder. Gente, isso é ouro. Aliás, ouvir é ouro. Temos 2. Uhum. Justamente por isso, né? Uma boca só tem 2 ouvidos. Exatamente. Então, eu era uma pessoa, eu era o verdadeiro cérebro na língua. Alguém já falava para mim, eu já dava a resposta de pronto. E, não, peraí.
A pessoa ela vai emitir o sentimento, as emoções, a palavra, e a gente vai entrar na interpretação daquilo que ela está querendo dizer. Opa, aquilo serve para mim, aquilo não serve. Então, aí depois que você fizer toda aquela divisão do que é bom, do que não é, aí você vê, vale responder? Vale guardar? Analisa. Essa é a importância. Então, é a capacidade de ouvir. Eu ouço. Antes de validar, eu concordo ou eu não concordo, respira, deixa o cérebro refletir a respeito. Você vai analisar se condiz com os seus valores ou não. Sempre respeitando e lembrando que as minhas verdades não são as mesmas verdades da Kelly, não são as mesmas verdades de vocês, internautas. Por isso que eu falo e insisto nisso, sem julgamento. E aí eu posso colocar e validar a minha visão dentro do que foi dito. E sempre de forma respeitosa, de forma humilde. Então, por exemplo, eu poderia olhar para a Kelly e dizer para a Kelly, Kelly, é maravilhoso o que você está dizendo. No entanto, na minha visão é assim. Mas realmente é maravilhoso o que a Kelly diz e condiz, está dentro dos nossos estudos, das nossas buscas e da nossa evolução como ser humanos. Né, Kelly? Faz sentido para você? Totalmente. Você sabe que eu fui coach da empresa do Plínio de Souza. É um dos maiores PNListas do Brasil. E é tanto que ele tem PNL até no nome, né? Não tem como ser diferente. Não tem né? como ser diferente. A PNL, pessoal, para quem não conhece, é programação neurolinguística. Então, imagina uma programação de computador. Assim é o nosso cérebro, assim a gente funciona. Neuro, o cérebro, e linguística, porque está totalmente conectado o nosso cérebro com o que a gente verbaliza. E é justamente por isso que nós estamos com esse tópico. Chave da prosperidade, mais uma, capacidade de entender as pessoas. Não é a capacidade de concordar ou discordar, mas de entender dentro dos valores, dentro da capacidade, da habilidade que a pessoa tem para o tópico que está sendo discutido. Tudo bem, pessoal? E aí, Kelly, o que mais você traz para a gente dentro desse tópico, baseado nos seus estudos, na sua visão, como tem sido? Então, desde o momento que eu deixei de ser coach, e aí eu busquei, então eu falei, bom, vamos para a formação, né? Acabei não fazendo com ele, fui buscar outros lugares e cada vez mais me apaixonando, porque como eu disse, a partir do momento que eu comecei a me conhecer, eu comecei próximo. Então, se eu me conheço e eu sei quais seriam meus pensamentos, minhas reações, eu não posso me basear a do próximo por mim. Tenho que respeitar a dele. Sempre, gente. Então é onde eu aprendi a arte de ouvir. Muitas vezes, até em casa, eu falo para o meu marido, não ache as coisas, pergunte. Tenha dúvida. Eu fiz porque eu pensei. Então, você fez porque você achou, mas você refletiu dentro de você o seu sentimento ali, mas e o meu? Tem que ser compartilhado. Então, tem que ser compartilhado. Você sabe que dentro de mim, eu não sei se pode ser uma verdade para vocês, mas para mim se torna uma verdade muito grande. Faça para os outros o que você gostaria que fizessem para você. Errado. Faça para o seu próximo o que ele gostaria que você fizesse por ele. É totalmente, o inverso daquilo que é plantado, né? Exatamente. Faça para os outros o que gostaria que fizessem para você. Não. É o inverso disso. Exato. E isso traz também muito mais conhecimento, muito mais virtude para todo ser humano, né? Exatamente. E aí, internautas, como está? Está gostando? Eu espero que sim, porque nós estamos fazendo esse bate-papo de coração para evolução e crescimento, todos nós.
E quando você coloca aqui a sua dúvida, ó, o Omar aqui, boa noite, Omar, tudo bem, meu querido? Coloque aqui sua dúvida, seu questionamento sobre esse tema. É muito prazeroso para nós poder compartilhar com você. Então, nós vamos aproveitar agora para você refletir, colocar aqui as suas dúvidas e vamos chamar um break para que você consiga também compartilhar essa live. Porque o que é bom, a gente... certo? Revitalize. Seja você a sua melhor versão. Copertrans Guaru, Cooperativa de Transporte Alternativo de Guarulhos. Acompanhando o progresso, acesse www.copertransguaru.com.br. De volta aqui, pessoal. Então, durante o break, estava batendo mais um papinho aqui com a Kelly, né? Sabendo um pouco mais das outras profissões que ela tem. Oi, Tati, Fábio. Gente, que prazer. Whitney, como é bom estar aqui com vocês. É muito gratificante, porque nós compartilhamos os nossos aprendizados e essa evolução como ser humano com você. Isso faz parte da minha missão de vida. Depois das N informações de coaching, das especializações, a gente consegue entender a nossa missão de vida, né, Kelly? Porque nós não estamos aqui por acaso, tá? Então, é importante que você comece a refletir. Espera aí, então, o Omar, o Whitney, estou com o celular na mão aqui, inclusive vendo a Tati, enfim, o Fábio, todos nós. Por que nós estamos aqui? Nós temos sim uma missão. E dentro dessa missão, nós temos que pensar em deixar um bom legado. Quando nós não estivermos mais aqui, vocês já pararam para pensar que legado nós deixaremos? É muito importante, porque o seu legado é o que você vai deixar para os seus, e é aquilo de melhor, onde os seus vão colher e vão poder reverberar isso para os outros. Certo, pessoal? Então, vamos lá, continuando aqui. Mais uma chave, anota aí, pessoal. Segurança econômica. Olha só, esse ponto, hein, Kelly? Mexe assim com grande parte da população nacional, porque nós estamos vivendo momentos difíceis, né? Uma insegurança econômica no país. Depois da pandemia, isso piorou muito. Quer dizer, durante a pandemia já vivemos momentos muito complicados. Sim. Economicamente falando, porque ninguém esperava isso. País nenhum estava preparado para essa pandemia. Mas olha só como nós somos fortes. Infelizmente, nós deixamos aqui os nossos sentimentos por aqueles que perderam seus entes queridos, parentes, amigos.
Mas uma mensagem a gente deixa para vocês. Pensem que quando nós estivermos mais aqui, é porque a nossa missão já foi cumprida. E dependendo da sua fé, da forma como você crê, eu, por exemplo, dentro da minha fé, eu imagino que quando eu não estiver mais aqui, eu vou ter um ser de luz em outro ambiente. Essa é a minha visão. Quando a gente perde algum ente querido e a gente pensa dessa forma, a dor ela é bastante amenizada. Porque quando a gente lembra e bate aquela saudade, mas a gente lembra e fala, não, hoje ele é um ser de luz e está próximo a Deus. E isso é confortante, né, Sim, Kelly? Exatamente. Então, voltando aqui, anote aí, segurança econômica é a nossa última chave. E depois eu quero que você compartilhe aqui. Se você realmente anotou todas as chaves, se deixou escapar alguma, a gente vai interagindo aqui no grupo para não escapar nenhuma, tá bom, pessoal? Essa é uma porção assim tangível das 12 riquezas que nós já falamos aqui, das 12 chaves. O que acontece? Infelizmente ou felizmente, o nosso país não tem essa cultura desde as crianças, desde a parte da infância, né? Para trabalhar essa questão financeira, essa educação financeira que deveria partir desde os primeiros momentos de vida, quando ele começa a entender, quando a criança diz que quer uma bala e você não dá, e ela se joga no chão fazendo uma birra. E é aí que entra, né, que começa a entrar essa educação financeira. Olha, a mamãe tem tanto, a bala custa tanto, hoje a gente vai comprar, mas agora você tem que guardar. Então, dá uma coisinha aqui, outra coisinha ali, ensina a criança a guardar. Kelly, dentro desse parâmetro, qual é a sua visão? Olha que interessante. Ontem, até conversando com um casal de amigos, tudo evoluiu. Vamos falar do telefone. Era telefone discado, celular. Hoje, o celular a gente liga até pela internet. A gente não liga mais pela antena de telefonia comum. Então, tudo evoluiu. Porém, vocês perceberam que as escolas ainda são as carteiras dos alunos são o mesmo formato de linha. A cada 45 minutos, que é o lanchinho deles, é a sirene da fábrica. Gente, pelo amor de Deus, isso tem que evoluir. A educação financeira, como a Márcia disse, ela tem que começar no berço. Eu não tive, eu vim conhecer, né, de forma assim, aprender o que é o investimento, Foi acho que em 2014, 2015, que eu e o Fábio, nós fomos no evento do Tim Havecker. Uma imersão de 3 dias, de sala de aula, de pôr a mão na massa para a gente entender que você tem que... Porque você tem que aprender a guardar, você tem que ter uma segurança. Porque não importa se você é empresário, se você é empregado, você tem que ter a segurança. E emprego não quer dizer segurança. Olha que interessante, eu sou empresária desde 2010. Tenho uma MEI, né? Desde 2010. Achando que estava tudo bem, tranquilo. A pandemia me mostrou que não. Nós nunca estamos 100% seguros. Exatamente. Né? Então, só que como que nós conseguimos fazer, né, dentro do tempo aí de pandemia? Nós tínhamos um planejamento financeiro. E é isso que sustentou vocês. E aí, fora
que brasileiro, como eu brinco, é artista. A gente se reinventa. Enquanto tem uma frase, né, que eu achava assim, antes de conhecer, que eu tinha uma mente muito mais fechada, quando alguém falava assim, enquanto choram, outros vendem o lenço. Eu achava tão grosseiro, né? Depois eu passei a entender, não, realmente, a gente tem que se reinventar e tem que fazer daquela lágrima um colírio. Tem que pegar o lenço, tem que vender, tem que se reinventar. Então, para você ter uma ideia, na pandemia, eu moro em um prédio, como os meus clientes fecharam, parte que não foi falada aqui, né? Dentro dessa empresa, que eu tenho em conjunto com uma representação de alimentação. Como fecharam os restaurantes, e aí eu vou vender para quê? Não dá para sentar e chorar, né? Não dá. Então, no meu prédio, eu criei um grupo de WhatsApp e fui vender para os meus vizinhos, que também precisavam comer. Então, eu criei todo um protocolo de máscara, de bolsinha térmica, com sacolinha, tudo esterilizado, higienizado, para poder fazer a venda. E isso me sustentou, porque cabelo, na pandemia, não foi a primeira necessidade. Então, cabeleireiro, passa fome. E na verdade, olha que interessante, eu estava no fórum de cabeleireiros, né, da beleza, na verdade, na Alesp, no início da semana, e eu ouvi de um cabeleireiro, gente, não sei nem se eu posso falar, mas de uma rede super famosa aqui em São Paulo, e ele disse, olha, eu inventei lanche, eu inventei comida, e eu falei, como assim? Essa é a maior rede, a mais famosa do país. Ele passou por isso. Então, mas óbvio que o que ele disse, eu também tinha um planejamento. Então, essa mentalidade tem que ser mudada nas escolas. Não só em casa. Pais, porque se meus pais não tiveram, eles não têm como entregar. Mas hoje tem conhecimento, então tem que ser entregue. E nós podemos começar por nós. Eu entendo que o setor de educação precisa evoluir muito. Muito mesmo, porque há uma necessidade muito grande, muito intensa nesse mercado. Um outro exemplo, só pegando um pouco aqui do gancho da educação, os alunos do ensino médio geralmente saem sem saber o que fazer, para onde ir. Eu tive esse final de semana, eu estava reunida na casa da minha filha, e eles mantêm amizades com um grupo desde o colégio, que também são casados, enfim. Eu acho isso assim fantástico, maravilhoso. E uma das colegas dela me falou, Márcia, eu fiz engenharia, e ela nunca atuou na área. E eu perguntei, mas por que você fez engenharia e você nunca atuou? Ela falou, eu nunca gostei. Eu perguntei de novo, como assim? E ela me disse, eu fiz porque eu não sabia o que fazer. E já que eu não sabia o que fazer, eu fui fazer engenharia. E o que acontece? É um estudo muito forte, é um estudo muito rico, tem campo no mercado, mas não é isso que ela quer. Então, mesmo que ela entre, ela não vai ser feliz. Conseguem compreender? É importante nós mudarmos essa cultura. E nós, como coaching, também trabalhamos esses treinamentos em escolas, fazendo palestras e treinamentos de desenvolvimento para alunos do ensino médio, para que quando ele chegar no terceiro ano, ele consiga entender ou ter uma base para onde ir. Porque eu não posso seguir uma formação acadêmica, de repente, porque meu pai quer. Mas não é isso que eu quero. Eu quero ser professor de educação física, mas meu pai quer que eu seja médico. Eu posso até fazer a formação porque meu pai quer, mas eu não vou seguir essa carreira, porque lá na frente, quando eu tiver mais consciência de quem sou eu, para onde eu quero ir, vou seguir o meu caminho. Então, é muito importante essa cultura, né? Voltando aqui para a segurança econômica, o que acontece?
nós temos que... Você sabia que nós precisamos guardar no mínimo 10% do nosso salário mensalmente? No mínimo. Então, se você fizer o cálculo, e no terceiro bloco nós vamos colocar até algumas fotos aqui da Kelly, do trabalho dela, de desenvolvimento, para que a gente possa fechar aqui a última chave. Se você fizer o cálculo, você ganha 100, então 10% tem que guardar 10. Imagina, a princípio, a gente pode pensar, mas eu ganho tão pouco, isso não é nada. Gente, do nada, isso vira um montante. E a gente tem aplicações hoje a curto prazo, 3 meses, assim, que tenham rendimento e que não são aplicações de risco, né? Sim. E que tenham rendimento um pouco maior do que a poupança. Ah, Márcia, mas não é muita coisa. Mas é melhor 10 hoje, 10 o mês que vem, 10 no outro mês, do que nada. E se acontece alguma crise, como aconteceu com a pandemia, onde ninguém estava preparado, você está seguro. Pelo menos por um período, né, Kelly? Exatamente. Nós temos aqui o exemplo da Kelly. Como ela se manteria se ela não tivesse o planejamento de vida? Fala um pouquinho mais pra gente, Kelly, como foi viver isso? Foi assustador e a base emocional para se reinventar, né? Eu tinha saído de uma depressão. É só. Eu e o meu marido, a gente tinha falado, né? E nos planejado. Chega de viver de dor. Vamos mudar a nossa vida, porque o ser humano é resiliente. Com certeza. Então a gente tem que mudar, gente. Até a pedra muda de lugar se tiver uma ventania. Quem dirá, a gente? Nós não nascemos planta, então não tem raiz, então dá para mudar de lugar. Então nós tomamos uma decisão de mudar tudo, de mudar de área. Não na nossa empresa principal, mas dentro do que a gente fazia a mais. E a gente partindo mesmo para essa parte de treinamento, tudo tranquilo. Inclusive, o início da pandemia, né, que a gente nem imaginava que iria se tornar, né? Bom, nós não esperávamos que fosse durar ter tanto a proporção tempo, e tanto né? tempo, exato. Nós estávamos em Curitiba com... Não me recordo o nome dele, mas enfim. Ele que trabalhou com... o Michael Hudson, lembrei. Ele que trabalhou e fez toda a parte financeira do Tony Robbins. E de um presidente dos Estados Unidos, que eu também não me recordo, mas o Michael dando aquele mega treinamento praticamente de sala fechada, porque nós estávamos ali acho que em 20 pessoas. Então, todo um planejamento, bom, nós vamos mudar nossa história, porque o americano, ele já vem do berço com a criação vamos mudar nossa história. E aí acabou vindo, nós tínhamos anteriormente, acabei criando as vendas lá no prédio e disso... Olha só, foram abrindo, né, outros leques. E ele mesmo falou, volta para sua área de gosta. E aí nisso, olha que interessante. Agora, mas eu tive uma queda. Gente, estresse, quem não? Não tem como. Foram dois longos anos que eu falei que a gente passou 20 anos em 2, porque foi eterno. Uhum. Então eu tive uma queda de cabelo absurda. Eu falei para ele, bom, dentro de casa, oficina, mente vazia, oficina, né, de pensamentos ruins, então vou estudar. Aí voltei a estudar, fiz a parte de terapia. Se reinventou, né? Exatamente. Eu falei, então, agora nós estamos numa empresa
Nós estamos em uma empresa que eu sou técnica capilar deles e o Fábio faz a parte comercial. Que bom. Olha só, pessoal, aproveitando que a Kelly está falando um pouquinho aí dessa parte capilar, a queda de cabelo, enfim, a gente vai agora para um intervalinho e retomamos para o terceiro e último bloco. Não perca, compartilhe, revitalize, seja você sua melhor versão. Copertrans Guaru, Cooperativa de Transporte Alternativo de Guarulhos. Acompanhando o progresso, acesse www.copertransguaru.com.br. Jornalismo, entrevistas, música, esporte e entretenimento ao vivo. Rede Cidade Live, o canal do povo na internet. Para o terceiro e último bloco, pessoal. Então nós vamos passar aqui algumas fotos da carreira da Kelly, né? E a Kelly vai comentando rapidinho. Ai, gente, passou muito rápido. Então, vamos lá, produção. A vida me ensinou muitas coisas e uma delas foi: continue fazendo, continue Foi um dos tentando. trabalhos que eu fiz com o meu E quando alguém marido. apontar o dedo em sua cara e dizer: Melhor você parar com isso, não vai dar certo, não vai dar em nada. Nessa Continue daí, fazendo. em especial, a gente Continue bateu tentando, uma meu amigo. meta de vendas nível Você Brasil, vai ter um na babaca empresa de que se nós encontrar. representávamos. A minha maior motivação foi ouvir diversas Então, vezes que eu não tinha como capacidade. prêmio veio essa raiva. A minha motivação foi Sucesso! exatamente ouvir essas pessoas que falaram Próxima que foto, não ia dar produção. certo, não ia dar em nada. E não deu mesmo. Para eles. Ninguém acredita em você. Wake up. Se é assim O mais que fala, importante é né? acreditar Nem em sei si mesmo. direitinho, Mas eu acredito que, Não que importa quantos seja irão apontar os dedos desperte. para você e dizer Evento que você do Plínio de não Souza, consegue. onde eu Não estou. cometa o Já mesmo aí eu já erro estou que eles. de anjo. Já estava trabalhando com a equipe dele. Sexta-feira que vem você é anjo. Ai, que delícia. No IBC. Ai, que E delícia. Roberto, ó, de volta aí. E essa foto? Aí a equipe que nós tínhamos, Poxa, antes que legal. da pandemia, a gente fazia um trabalho lindo, né, em uma empresa de produtos terapêuticos. E então esse daí foi o pessoal que trabalhou conosco. Poxa, que legal. Todos empresários que nós formamos. Show, parabéns, Kelly. Mais alguma foto? Realização gente, de um olha que sonho. legal. Nós já éramos casados há 9 anos e eu não tive festa de casamento, não tive vestido de noiva e eu sonhava. Gente, é difícil a mulher que não sonha em estar no vestido de noiva. Então né? eu falei para ele, olha, nossa renovação de votos, eu quero que a gente faça um casamento num sítio. E foi muito gostoso. Do jeito que você ali sonhou. os convidados foram todos a dedo. Escolhemos assim com muito carinho quem a gente queria que tivesse ali conosco. E então foi a realização de sonho, porque gente, quando a gente se planeja, a gente consegue realizar sonhos. Foram 9 anos planejando esse casamento. E olha só, deu tudo certo. Nossa, parabéns. Eu amei essa foto. Aí foi de uma entrevista que eu fui dar para o canal 12 na NET. E foi falar sobre os produtos da empresa, né? Que eu sou técnica deles. Então, como técnica capilar, eu tenho aí expertise também de produtos na parte química, porque não adianta só aplicar um produto no cabelo por achismo. Você tem que estudar e tem que saber o que está aplicando. Com certeza. Gente, a mulher, só resumindo, a mulher, ela tem a sua vaidade. Então, se eu passo um produto, um cabeleireiro passa um produto errado, dá um corte químico, uma queda, você vai acabar com a autoestima da mulher. E a autoestima é tudo. Exatamente. Eu preciso me olhar, eu preciso me sentir, não é só me ver bonita. Quando a gente se olha e a autoestima
que está num nível bom, você se sente bonita. Exatamente. Né, Kelly? É diferente. Mais alguma foto aí, produção? Não. Encerramos. Pessoal, então hoje nós finalizamos as chaves da prosperidade. Eu espero de coração que você tenha anotado. Lembra, tem o meu telefone, o meu Instagram e eu vou marcar aí, vou convidar a Kelly ao vivo, né, para ver uma outra disponibilidade. Agradeço. Para que nós possamos conversar um pouquinho desse processo de terapia capilar. Porque interessa não só para a mulher, não. Vai ser um imenso prazer. Homens, hoje em dia, Sim. eles estão se cuidando cada vez mais. Parabéns para você. Então, hoje, nós encerramos aqui. Agradeço vocês de coração. Kelly, muito obrigada pela sua presença. Muita gratidão. É um prazer imenso estar aqui com você. O prazer é todo nosso. E, internautas, que Deus abençoe. A Whitney só tinha comentado aqui que a economia está difícil mesmo, que o seu filho nunca fez birra ou exigiu roupas de marcas. Esses são valores, viu, Whitney? E valores plantados por você. Exatamente. E isso é muito rico. Então, parabéns. Parabéns E o mesmo. fato de você comentou aqui que não está empregada no momento, acredite. Acredite que em breve Eu você tenho um estará projeto empregada. de mulheres empoderadas. Entra no Insta, vamos conversar. Você, mulher, é empoderada. Venha se empoderar ainda mais. Acredite, tá bom? Pessoal, gratidão eterna sempre. Uma boa noite, um bom final de semana. Que Deus abençoe cada um de vocês. Espero você na próxima sexta-feira às 19 horas. Um grande beijo. Bye. Foi uma honra, um prazer enorme Que agradeço estar mesmo. contigo aqui. Pode contar com outras oportunidades também. Alô, esportistas da cidade de Guarulhos, de São Paulo, do Brasil e do mundo. Se segura malandro, pois malandro que é malandro não se estoura. Se segura